Oi gente, tudo bem? Meu nome é Anitta e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Anitta no México. Como tem muita gente nova chegando e vejo perguntas repetidas sobre esse assunto, eu resolvi fazer um vídeo explicando como eu vim parar aqui no México e matar a curiosidade de quem é novo por aqui ou de quem chegou já faz algum tempinho e não viu todos os vídeos em que eu falo isso. Então, já vai fazer um xixi, pega uma água e uma pipoca, porque depois da vinheta eu vou contar tudo pra vocês. Gente, estou com a mesma roupa porque eu já gravo assim um vídeo atrás do outro, um lote, pra eu poder ficar liberada, porque eu tenho que fazer ajuste da monografia. Essa monografia não acaba, tem até dia 31 para entregar, então eu já tô deixando tudo gravado para deixar conteúdo para vocês e me focar nela. O YouTube ele não anda entregando meu conteúdo, então eu peço a ajuda de vocês para já curtir logo o vídeo nos primeiros momentos, já deixar um comentário, pode ser um emojizinho, um coraçãozinho, alguma coisa, porque aí o YouTube ele vai entender que meu conteúdo é relevante e com isso ele vai passar a entregar para mais gente. Bom, todos os recados dados, bora lá pro vídeo. Tudo começou em setembro de 2016, quando o Cris recebeu uma proposta para vir trabalhar aqui no México. Nessa época a gente já morava junto e a gente tinha união estável, mas a gente não sabia ao certo se ia dar certo ele vir ou não. Enfim, um parênteses aqui, o Cris ele nunca procurou emprego aqui, tá? Muita gente fala, como é que ele achou emprego aqui? O Cris nunca procurou emprego. A proposta, ela veio por uma pessoa que ele tinha trabalhado e que lembrou dele e aí perguntou se ele tinha interesse. Então, o México, ele apareceu nas nossas vidas, a gente nunca imaginou morar aqui, tá? Não foi uma escolha, uma procura, ele é que acabou achando a gente. Na mesma época, eu recebi uma proposta de emprego e como a gente não sabia se ia dar ou não dar certo, se ia dar jogo ou não pro Cris, porque ele só tinha recebido a proposta, não tinha ainda mais nada, eu aceitei o meu emprego e comecei a trabalhar lá no Brasil. Muito que bem. A proposta do Cris deu certo e em novembro de 2016 ele se mudou aqui para o México. Como ele trabalhava em uma consultoria e por projeto, a gente achou melhor ele se estabilizar aqui para eu poder vir. Eu voltei a morar na casa dos meus pais e a gente descobriu que eu só podia vir aqui para o México se a gente fosse casado, tá? Apesar de no site da imigração dizer que a união estável ela é válida aqui, o escritório de advocacia que fazia os trâmites para a empresa que o Cris trabalhava, ela não conseguiu fazer meu visto por união estável. Então a gente precisava casar para que eu pudesse ter o direito ao visto, tá? E aí você casa, você tem que apostilar a sua certidão de casamento para ela ser válida aqui. De qualquer forma, eu ainda não queria me mudar para cá, porque eu tava com um emprego novo e eu tava super feliz com o meu trabalho e continuava com aquela história da gente não ter certeza se o Cris ia se adaptar, se eu ia me adaptar, se o projeto que ele ia estar daria certo, aí se vai que não dá certo é voltar 2 desempregados, né? Além do mais, ele disse que ele podia voltar para o Brasil para me ver a cada 3 ou 4 meses e que realmente achava melhor ele se adaptar antes aqui, ver se o projeto ia ter uma estabilidade, se ele ia se adaptar com a língua, porque ele não falava nada de espanhol, só inglês e português, e ver se realmente aquilo era o que ele queria. Como eu falei, né? Melhor 1 desempregado do que 2. Enfim, passou novembro, chegou dezembro e aí a gente estava achando que ele viria para o Natal, né? Mas ele não conseguiu vir, porque ele estava tramitando visto de residência temporário. E aí você não pode sair do país enquanto você está tramitando o visto. Então, resumindo, para não ficar muito longo, a gente foi se ver outra vez só em abril do outro ano, quando ele voltou para o Brasil para a gente casar. Por sinal, muita gente me zoava lá no Brasil porque meu casamento ele foi marcado por procuração e o procurador do Cris é meu pai. E quem foi comigo no cartório marcar a data, obviamente, foi meu pai. E se por um acaso o voo do Cris atrasasse ou acontecesse alguma coisa, eu teria que casar com quem? Sim, gente, eu teria que casar com meu pai. Bizarro, mas é verdade. Graças a Deus, amém, Senhor, o Cris ele chegou no Brasil e a gente conseguiu casar tudo direitinho, tá? Casamento realizado e a título de curiosidade, eu não me casei na igreja, a gente casou no civil de manhã e à noite a gente casou em uma casa de chá, que é muito fofinha. Os nossos padrinhos foram os nossos melhores amigos e também o meu irmão, no caso, todos foram homens, eu não tive uma madrinha sequer. E a pessoa que casou a gente, que fez o papel do mestre de cerimônia, enfim, foi meu pai.
Eu entrei com a música do Darth Vader e o Chris com a música dos Jedi. Sim, gente, eu amo o Darth Vader em si. Foi, assim, a coisa mais legal do mundo. Bom, voltando. A gente não teve lua de mel porque eu ainda não tinha direito a férias no meu trabalho, eu só tive os dias da legislação trabalhista, né, que dava, e a gente resolveu que em outubro, que era quando eu ia poder ter férias, eu viria pra cá, pro México, pra conhecer a cidade e a gente teria a nossa lua de mel lá na Disney. Então a gente se viu pela segunda vez em 2017, quando eu cheguei aqui pra ver o Chris, né, foi em outubro de 2017, enfim. E essa viagem, ela quase não aconteceu, porque 2 dias antes de eu embarcar, teve aquele terremoto super forte aqui e os voos tinham sido todos cancelados, estava um caos, enfim. Quase que eu não vim. Eu falei de um vídeo sobre terremoto, que eu vou deixar linkado aqui ou aqui nos cards, e eu conto como é que foi essa história. Aí eu fiquei aqui uma semana, eu andei por todas as partes da cidade que davam, né, porque por causa do terremoto tinha muita coisa interditada. E eu vi que a cidade do México era exatamente igual a São Paulo, sem tirar nem pôr. Gente, aqui é igualzinho São Paulo. Tem tudo fácil, eu me sinto como se eu estivesse em São Paulo. Então, depois disso, a gente foi pra lua de mel, aí eu voltei pro Brasil e o Chris ficou aqui. A gente já tava acertando de eu me mudar pra cá, porque eu já tinha conhecido, gostava, parecia que o projeto dele tava instável. Quando que? Nesse meio do caminho, o Chris caiu. Ele caiu aqui, ele foi num show, ele caiu, ele se machucou e aí ele descobriu que rompeu 2 ligamentos do ombro. E a gente achou melhor ele voltar para o Brasil para operar, porque, né, lá ele tinha plano de saúde, a gente confiava nos médicos, conhecia os médicos. A empresa que ele trabalhava aqui liberou ele para ir para o Brasil e ele acabou passando 3 meses lá para ele poder se recuperar, enfim. Isso aconteceu tudo em fevereiro de 2018, tá? Nesse meio tempo, a empresa disse que ele não ia ter mais projeto, então ele decidiu que ele ia voltar pra cá, fechar as coisas dele, pegar o que seria o INSS dele, porque como ele tinha sido afastado para fazer cirurgia e teve que ter um afastamento do INSS para poder ficar os 3 meses, ele tinha que dar entrada no trâmite todo. E aí ele disse que vinha pra cá fazer isso, que seria rápido, que uma semana ele voltava pro Brasil. Né? Mas como que a vida é uma caixinha de surpresa, quando ele voltou pra cá, ele foi morar com um amigo. Inclusive foi na casa desse amigo que ele encontrou o Salem, mas depois eu conto toda essa história. E aí, ele deu entrada no benefício, que demorou muito mais do que o previsto para sair, demorou quase 2 meses. E enquanto não saía, a empresa que ele trabalhava tinha que colocar ele em algum projeto, enfim, ele tinha que estar trabalhando. E foi quando apareceu um projeto no banco que ele está trabalhando até hoje. Ele era da consultoria e ele pediu demissão e foi contratado direto para o banco agora. Como a volta dele nunca aconteceu para o Brasil, né? Em setembro eu pedi demissão no meu emprego e em outubro eu me mudei para cá de mala, cuia e com tudo mais que eu tinha direito. Depois que eu me mudei pra cá, foi que a gente descobriu que não seria fácil arrumar um emprego. E como eu tava fazendo minha pós e o meu orientador na época achava legal criar um canal do YouTube para eu poder fazer a defesa da minha monografia, falar sobre ela, foi o que eu fiz, por isso que temos aí um maravilhoso canal. Eu vou aproveitar aqui para explicar uma coisa sobre emprego. Eu já falei nas lives, mas eu quero reforçar aqui. Meu visto quando cheguei aqui era de residente temporário por vínculo familiar. E o que isso significa? Eu tenho direito a morar aqui, mas eu não tenho direito a trabalhar. O Chris, ele veio com uma proposta de trabalho. Então ele recebeu uma carta da empresa e o FM, que é o documento de residência aqui, ele vinha escrito residente temporal com vínculo de trabalho, tá? Se nesse período o Chris perdesse o emprego, automaticamente nós dois a gente perderia o direito do visto e a gente ia ter que regressar para o Brasil. Para que eu pudesse trabalhar aqui, eu precisaria encontrar uma empresa que me desse essa carta, o que não é fácil, principalmente na minha área. E eu vou explicar por que não é fácil, tá? Primeiro, a empresa ela tem que estar com 100% dos impostos pagos em dia, o que sabemos que não é uma coisa que sempre acontece. Vamos supor que ela está com 100% dos impostos pagos. Depois disso, ela pode ter somente, se eu não me engano, algo como 20% de funcionários estrangeiros. O governo mexicano ele não permite que tenha mais que isso no quadro de funcionários deles, tá? A empresa, ela também tem que pagar um valor para um outro órgão X, que eu não sei o nome, do governo, para poder ter direito de ter estrangeiro no seu quadro de emprego. Então, o custo para uma empresa, para ter um estrangeiro, é muito, muito alto. O que faz com que a maioria das empresas que contratem estrangeiros aqui queiram que ela já tenha permissão para trabalhar.
As empresas que têm, que conseguem fazer isso são multinacionais ou são empresas gigantes como bancos, tá? E normalmente os cargos, eles já estão ocupados, esses 20%, 30%, não lembro direito esse número, mas eles já estão ocupados. Por quê? Porque principalmente em banco, eu não sei nessas outras empresas, mas acredito que em grandes multinacionais também, os cargos altos são ocupados por estrangeiros da onde a empresa nasceu. Então, por exemplo, o Banco do Cris é um banco espanhol. Então, os cargos altos são ocupados por espanhóis, tá? Os cargos mais altos, CEO, diretor, são ocupados por espanhóis. E aí, gerente para baixo, eles pegam mexicanos ou brasileiros. Ou estrangeiros, enfim, de outros lugares, tá? A gente só descobriu isso depois, porque o que acontece? No escritório de advocacia que fazia o trâmite, eles eram tão bem informados que eles falaram, não, é super simples, a gente vai lá na imigração, a gente aplica para o seu visto de trabalho e aí você tem direito a trabalhar. Mas, né, eles não sabiam que para aplicar tinha o quê? Que ter essa pironga desta carta. Então, eu não consegui trabalhar aqui, tá? Não consegui a carta, não teve jeito. Já tava com dificuldade na época que eu cheguei. Quando o Cris chegou, tava mais fácil. Há 2 anos atrás aqui, o período que eu cheguei, a coisa começou a ficar mais difícil, o número de desemprego aumentou por causa da mudança do presidente. Então, eles não estavam contratando muito estrangeiro para minha área, tá? Agora, eu aqui sou residente permanente. Eu fiz um vídeo sobre residência permanente, vou deixar linkado aqui, enfim, nos cards. E eu posso trabalhar sem problema, E eu posso trabalhar sem problema algum, porque agora eu já sou uma semi-mexicana. Eu só não tenho direito a votar aqui, mas todos os outros direitos eu já tenho. Isso facilita muito porque, além de a gente não precisar da carta, se o Cris perder o emprego, por exemplo, a gente já tem o direito de ficar aqui no país sem se preocupar em voltar. A gente já pode buscar uma outra oportunidade aqui. Mas tem um porém. A minha residência permanente, ela ainda é por vínculo familiar. Porque eu não tenho os 4 anos completos aqui. Eu só tenho 2 anos aqui. Então, se eu e o Cris, a gente se separar, eu perco o direito à residência permanente porque ela ainda é por vínculo familiar. Se a gente resolver, no final desse ano, nos tornarmos cidadão mexicano, nos tornarmos mexicanos, enfim, aí sim desvincula, porque eu sou mexicana, ele é mexicano, e aí já não tem mais esse problema. Se a gente separa, cada um segue sua vida onde bem entender. Bom, eu acho que é isso, eu resumi tudo, já falei demais. E agora, me conta o que vocês acharam dessa saga até eu mudar pra cá. Conseguiriam ter um relacionamento à distância ou um casamento à distância? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E já sabe, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, compartilha com os amigos para ajudar o canal a crescer e se você é novo por aqui ou caiu de paraquedas nesse canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Não custa nada, é de graça e você ajuda muito, mas muito mesmo o canal a crescer. Toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, tem vídeo novinho aqui no canal pra vocês. Ah, e me segue no Instagram, esse aqui, porque lá eu posto conteúdo que nem sempre tá aqui no canal e mostro um pouco mais da minha vida, da minha rotina, do meu dia a dia lá nos stories. Então, se você é uma pessoa curiosa, quer saber mais da minha vida, como é meu dia a dia por aqui, minha rotina, já corre lá e me segue. Por hoje é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!